Fala galera, beleza? Rapaziada, esse meu computador tá fazendo muito barulho, mano. Peraí. Pronto. Então, eu tava vendo aqui eu tava lendo um negócio sobre religiões em geral, sobre totalitarismo, sobre ditadura e tal, e eu nem tava pesquisando sobre isso, eu tava pesquisando um outro negócio, caí, vi um artigo sobre isso, apareceu lá, eu abri uma nova guia e comecei a ler. E uma vez eu tava conversando com meu sobrinho, que é formado, né, em teologia. E ele tem muitos livros, nossa senhora, ele deve ter 200, 300 livros, e lê, e lê, e lê, e lê, e lê, não arruma emprego, tanto que lê. Parece que não, vou arrumar emprego, eu estou estudando, estou estudando, estou estudando, estou estudando, tá estudando, vai estudando a vida inteira. Enfim, e eu não sei se vocês estão percebendo, mas o ataque a religiões, a perseguição a religiosos, na minha visão, a visão que eu tenho, conversando com algumas pessoas, a visão que eu tenho sobre perseguição de instituições religiosas e de religiosos. Vamos lá. Eu vou falar tudo o que eu penso. Não, se eu algum momento aqui for cagar uma regra, eu peço desculpas. Não é a intenção. Que é o seguinte: eu acho que políticos, elite mundial, que tem a elite mundial e políticos está abaixo da elite mundial. Então tem a elite e tem políticos abaixo, sistema político e tal. Sistema bancário, banqueiros, eu não sei onde está. Se eles estão acima de políticos, se eles são a elite, se eles estão abaixo da elite, eu não sei onde estão. Mas para mim, esses três mandam e desmandam. A elite né, essas famílias dizem, né, que mandam no mundo, né, as 13 famílias, tem o Bilderberg e tal. A primeira vez que eu vi falar de Bilderberg vai fazer mais de 15 anos aí, foi meu sobrinho que me disse. E aí eu acho que eles devem pensar assim, como autoritários, não estou falando de todo mundo, mas como pega alguns autoritários tal, falando muito o que está na moda, né, falar nova ordem mundial, eu acho que é o seguinte, eles ficam olhando para a religião e eles olham que são instituições fortes, existem há milênios. Então, elas resistem ao tempo. É muito difícil bater de frente. Então, a fé das pessoas, eles tentam abalar a fé das pessoas a cada dia. Eles tentam abalar, eles tentam mexer com a fé. Eu tenho certeza que algoritmos, eu tenho uma prima que é absurdamente católica. Ela ama falar de religião, ela, assim, muito católica. E o engraçado, eu tava na casa dela vai fazer umas 2 semanas, ela abriu o TikTok, ela mostrou os vídeos que ela curte de religião, judaísmo, tudo que é sobre religião ela curte. Ela abriu o TikTok e ela foi passando vários vídeos. Em 15 minutos passando vídeo, passou, tipo, eu tenho certeza que a gente passou mais de 1000 vídeos. Apareceram mais de 100 vídeos sobre ateísmo. Sobre ateísmo, falando sobre ateísmo e religião não sei o que, e falando mal de religião, em geral. Ou então, falando bem de ateísmo. Não, tem que ser ateísmo, ateu. Ué, na verdade, quando a gente curte algo, o algoritmo não deveria jogar mais aquilo pra gente. No caso dela, tava aparecendo muita coisa de ateísmo. Aparece religião e tal, mas, pô, a gente ficou ali 15 minutos, um monte sobre coisas de ateus, tal, agnósticos, sendo que os vídeos que ela curte, aí algumas pessoas vão falar assim, Renan, não é só curtida, também é tempo de visualização na tela. Se você para assistir um vídeo ali, ficou 30, 40 segundos assistindo, o algoritmo também vai perceber sobre isso. Tudo bem, aí eu já não consigo saber se ela fica vendo isso, tá? Enfim. Então eu acho que a elite, como ela vê, se eu não me engano, até na pirâmide de Maslow,
Pirâmide de Maslow, acho que a igreja também, eu não sei se a igreja ou a religião, ela tá no topo. Que uma vez eu vi, depois eu vou falar no próximo vídeo, de uma mulher que eu gosto muito de seguir. Hoje ela fala mais de alimentação, eu não sigo tanto assim, sabe? Eu gostava mais quando ela falava mais coisas de cérebro, falava mais coisas de psicologia e tal. Eu gostava mais quando ela falava sobre isso. Mas eu acho que é algo polêmico, não sei se deve dar curtida. Coisa de alimentação, nutrição deve dar mais curtida, deve render mais visualizações para ela. Assista o próximo vídeo que eu vou falar o nome dela. Ela deu uma entrevista falando sobre religião lá, falando o topo da pirâmide de Maslow, que na época, acho que é porque o pobre ele tinha acesso a coisas de luxo, hino em igrejas, músicas, assim, músicas muito bem preparadas, as músicas, eu não sei para falar a palavra correta, mas músicas mais intelectuais, sei lá se existe música intelectual, na igreja, obras de arte, o pobre conseguia ver na igreja. Então era um lugar que pobre e rico tinha acesso há 100, 200 anos aí. E então eu acho que essa elite, ela vê que a religião ela tem um poder muito forte. Se um padre chega e fala, um padre, um rabino, puta, do muçulmano eu esqueci, do muçulmano o líder muçulmano é líder muçulmano. Quem é o chefe da mesquita? Sheik. Ai, Sheik. Sheik. Então, Sheik e tal, e de outras religiões. Estou falando aqui das três mais, não sei se as três mais comuns, enfim. Então, quando um líder religioso fala algo na, na instituição religiosa, os fiéis, eles vão pesquisar sobre, eles vão ficar com aquilo na cabeça. Eles podem até mudar, puta, às vezes a pessoa era de direita, se o padre falar algo bom da esquerda, a pessoa vai falar, o padre tá falando, talvez, não tô falando que é todo mundo, tá? Tô falando que às vezes, talvez, possa influenciar, possa mexer com a cabeça da pessoa. Tem até uma pesquisa que quando as pessoas estão na frente de líderes religiosos, o QI diminui, quer ver, ó? QI diminui, líder religioso. Quer ver, ó? Tem um, caramba, eu não tô achando, mas tem uma que eu lembro, eu vou achar isso. Não sei que o Google tirou, mas que quando a pessoa está na frente de líderes religiosos, o QI diminui. Acho que é alguma coisa assim, tá? Algumas pessoas vão falar, Renan, você é católico falando um negócio desse e tal. Mas é verdade, saiu. Mas é verdade. Enfim. mídia vem tentando empurrar a goela abaixo, forçando, sem querer, sabe? Não, é só um estudo, a gente não tem intenção nenhuma. Olha só, G1, estudo relaciona descrença religiosa a QI alto. Segundo pesquisa, QI médio é mais alto nos países onde há menor crença em Deus. Matéria de 25/6/2008 às 6h04. Atualizado dia 25/6 às 9h46. Tá. Um artigo de pesquisadores europeus, tal, 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 enfim. Depois vocês pesquisam aí. Mas tem um também, eu vou achar, depois eu falo pra vocês. Só que a matéria não diz. Olha só. Ela não. Eu nem ia falar sobre isso, né? Mas vamos lá. É tanta canalice, é tanto mau caratismo que
não se relaciona, eles tentam relacionar ateísmo, descrença religiosa com QI alto, mas em nenhum momento eles colocam no título da matéria que aqueles países, em primeiro lugar, eles são absurdamente, têm absurdamente bem preparados para educar as pessoas. Então, não é porque elas não são religiosas que elas são inteligentes. Elas têm um QI mais alto, não tem nada a ver ser ateu ou ser religioso ou não ser religioso, não tem nada a ver. O que tem a ver é o estilo de ensino, é o país que eles vivem. Então, eu já vi também várias matérias. Países mais pobres são mais religiosos. Então, eles sempre estão tentando colocar na cabeça das pessoas que religião tem apego com pobreza, enfim. Só que eu também fico pensando o seguinte: tem muitos grupos políticos, ideológicos, militantes que são contra ricos. Não gosta de rico, rico não deveria existir, bilionário também não, usa iPhone, usa carro de luxo, mas bilionários não poderiam existir. Então, assim, como é que alguém bilionário ou milionário vai querer, alguém pobre vai ter condições de criar produtos para a população? Alguém que fala assim, não, eu tenho 5.000 reais, como é que eu vou abrir uma fábrica de tênis com 5.000 reais? Então você tem que ser rico para poder produzir coisas para atender pobre, para atender rico, para atender bilionário. Então, eu tenho certeza que bilionários ajudaram muito mais os pobres do mundo do que político. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que hoje, se você pegar um pobre e falar assim, cite 50 coisas que não políticos criaram e que você gosta, que você usa, que você quer ter um dia, e 100 coisas que políticos criaram, que você gosta, que você já usou, que você usa e que você tem o desejo de comprar um dia, tem vontade de usar. Então, é só pesquisar. Mas enfim, ainda tem essa narrativa. Enfim, então, se muitos grupos religiosos dizem que a riqueza é um crime, que não pode, que não sei o quê, então esse grupo ele deveria defender a religião. Porque se nos países mais pobres as pessoas são religiosas, então por que falar tão mal de religião? Então por quê? Por que falar tão mal de religião? Porque se você tem um discurso de defender pobre, aquela mulher pobre que mora na favela, aquele senhor, que ele tá ali na favela e a casa dele tem imagens, eles rezam e para aquela senhora, aquele senhor, Jesus ou outro líder religioso, Deus faz a vida daquela pessoa mais feliz, mais alegre. Ela tem um propósito de vida por causa de Deus. Ela, ela, ela fala de Deus, ela tem orgulho de falar de Deus, ela gosta de falar desse assunto. Você falar mal, você como militante político ideológico, tem coragem de falar mal de Deus? Tem coragem de falar mal das instituições que falam de Deus? Então, se você faz isso, para mim você está sendo contra pobre. Porque se o pobre gosta de Deus e você fala mal de Deus ou de instituições que falam de Deus, então você não está sendo a favor de pobre. Porque pega o Brasil, mais de 90% da população está na classe média pobre, acho que ganha até 3 ou 4 salários mínimos. Mais de 90% da população brasileira é religiosa. Então, a partir do momento que você ataca instituições religiosas, você que tem esse discurso muito, se você, quem cala consente, quem cala compactua, quem cala é conivente. Ah, é? Maravilha. Você, militante, também tem esse discurso. Porque quando queima igreja, quando destrói igreja, quando faz alguma coisa, quando o padre é preso em outros países, quando freiras são assassinadas em outros países, a mídia fica caladinha. Pesquisa no Google. Quantos padres e freiras, vou falar da minha religião, foram assassinados nos últimos 10 anos? Veja quais sites publicam.
Veja em 2022 e 2023 quantos padres, quantos líderes religiosos foram perseguidos e mortos. Quais as mídias que colocaram? Quais as mídias divulgaram? Cadê? Não divulga. Ué, o pobre é religioso. O pobre vai em igreja de domingo, em bairro pobre. Vai lá no interior, no interior, no interior, no interior do cu do mundo. Vai lá e veja se não tem uma igreja, se não tem uma capela. Veja se o pobre não está lá rezando. Veja se 99% daquelas pessoas que passam fome e sede no Nordeste, no Norte do país, não são religiosos. Se eles ali não ajoelham, não pedem, ó Deus, por favor, tenta me ajuda, que não sei o quê. Veja, a partir do momento que você fala mal de religião, para mim você está falando mal daquela pessoa. Para mim, tá? Então vamos lá. Eu acho que a elite ela vai tentar a todo momento demonizar a igreja, demonizar religiões, religiões em geral. Eu vou falar de católicos, tá? Você que é muçulmano, você que é judeu, você que é da Umbanda, você que é de qualquer outra religião espírita, se inclua nisso. Pode se incluir, sem problema. Vamos falar de católico para se eu for ficar falando uma por uma, o vídeo vai ficar com 48 horas aqui. Então, a partir do momento que você fica indo atrás de religião, eu acho que é uma estratégia. Como a elite político sabe que é muito difícil bater de frente com religiões, é muito difícil, muito. As pessoas, obviamente, por motivos que os próprios políticos deixam isso muito transparente, elas vão confiar mais na instituição religiosa, num líder religioso, do que num político, porque 99% dos políticos, além de serem mentirosos, são hipócritas. Então não vivem aquilo. Eles fingem que defendem um, mas não defendem. Então, eu acho que tem mais hipocrisia em instituições políticas do que religiosas. Enfim, na minha visão, tá? Então, cada um com sua vida. E eu acho que eles deixam claro, eu acho que eles vão tentar, é uma nova estratégia, tentar acabar com religiões da seguinte maneira. Eles vão mostrar para a população que ninguém manda neles. Ninguém manda, não existe lei acima deles. Eles vão colocar lei, ninguém vai poder falar nada. Olha o que está acontecendo no Brasil. Veja o que está acontecendo em boa parte do mundo. Políticos, instituições políticas, criam lei, fazem o que querem com empresas, com pessoas, com a lei, com a Constituição. Não acontece nada. Muda a Constituição, muda tudo. Está escrito na Constituição que tem que fazer só da forma A. Eles fazem da B, eles fazem da C, eles fazem da E e ninguém diz nada. Não tem juiz que vai contra, não tem político que vai contra, eles fazem. Então, eles deixam muito claro que eles podem fazer o que eles quiserem, quando eles quiserem, como, onde, quanto eles quiserem, com quem eles quiserem, enfim, eles deixam claro. Isso talvez gere um medo na igreja, na instituição religiosa, porque talvez o Papa ele fica olhando e fala, cara, eles fazem o que querem com a população. Então, ninguém bate de frente com eles, ninguém bloqueia eles. E quando eles vão ganhando muito poder, talvez a igreja recue. E já que essa elite política, essa elite financeira, sei lá, já sabe que vai ser difícil acabar com a igreja, vai ser difícil acabar com, sei lá, 5 bilhões, 6 bilhões de pessoas religiosas no mundo, é muito difícil bater de frente com esse tanto de gente. Então, eu acho que eles pensam assim, já que a gente não vai conseguir acabar, que a gente mude o discurso. A gente vai infiltrar, vai colocar medo, falar, você tá vendo que a gente não tem freio. A gente faz o que quer com a população, a gente faz o que quer com as instituições, a gente faz o que quer com a mídia, a gente faz o que quer com a internet, a gente controla a internet, a gente controla tudo, a gente controla a vida da pessoa, a gente faz o que a gente quiser. Então, assim, pra gente não acabar com a igreja, porque coloca tipo um medo, sabe? Você não viu que lá destruíram igrejas, a gente não fez nada. A gente não fez nada. A gente, como a gente domina o país, a gente é
A gente está no poder do país. Eu sou o presidente, eu sou isso, eu sou aquilo, tem um governador, tem não sei o quê. Você viu, 100 igrejas foram colocadas fogo. A gente não fez nada. A mídia não divulgou. Então, assim, você tá vendo que é fácil ir quebrando vocês. Ir quebrando, ir quebrando. A gente não fala nada sobre religião. E queima igreja, a gente não faz nada. A gente não pune aquelas pessoas. Explode bomba, a gente não faz nada. A gente tá quieto. Então, isso é para mostrar para vocês que se vocês não mudarem as narrativas, a gente vai chegar no poder. A gente vai chegar até vocês. Então eles estão indo aos poucos. Deixa destruir uma igreja. Nenhuma emissora divulga, nenhum jornal divulga. Deixa quieto. Vai deixando. Deixa, deixa, deixa. Eu lembro, uma vez um padre, a gente até brigou. O padre onde eu ia com a minha ex-namorada. Onde minha ex-namorada canta até hoje. Na época teve um ataque terrorista em Paris, de bomba. Na mesma semana, mais de 130 africanos foram assassinados na África. Mais de 130 africanos foram assassinados. A maioria desses africanos foram assassinados, a maioria deles eram religiosos, a maioria deles, acho que 110 para mais, eram religiosos, e alguns crimes foram cometidos dentro de instituições religiosas na África. Na época, o padre já sabia disso, porque um monte de gente colocou no Facebook dele. Eu tenho a prova até hoje. Isso tem que rolar pra caramba lá, mas se ele não apagou, mas um monte de gente mandou. Eu mandei para ele, pro padre direto no Facebook. Falei, padre, o senhor precisa comentar sobre isso. Meu sobrinho mandou, minha mãe mandou, um monte de tia minha mandou. Padre, o senhor precisa comentar sobre isso. Ele chegava na missa, temos que rezar pelas pessoas da França. Temos que rezar pelos parisienses. Não estou falando quem tem mais ou menos importância. Não é isso. Não se faça de doido. Todo vídeo eu tenho que falar isso. Não se faça de doido. Estou dizendo que todo mundo está falando. São mais de 130 pessoas foram assassinadas. Num lugar onde, segundo algumas pessoas, a pobreza, se for colocar num gabarito, qual é a importância da notícia? Vamos gabaritar cada notícia para ver qual que sai primeiro. Aonde aqui brancos, aqui negros, então aqui já ganha, porque negro tem mais importância, então já ganha. Paris geralmente vai rico, não sei o que, muito rico, não sei o que. A África é pobre, já ganha 2 pontos, já está na frente. Então, ele em nenhum momento, ele pediu por mais de um mês toda a missa falando sobre isso. Falando, falando e nada de comentar sobre a África. Em 2022 também teve um caso de países pobres, religiosos, onde 98% da população é religiosa. Não estavam recebendo vacina, pessoas morrendo e tal, e o padre falando sobre países de primeiro mundo. Não, em tal lugar as pessoas ainda não receberam vacina. Nem falava do Brasil. Falava de países de primeiro mundo que não receberam vacina. Mas não falava de países de quarto, oitavo, 11º mundo que não receberam vacina. Aí eu acho, enfim, eu acho que é isso que está acontecendo. Eles vão deixando acontecer certas coisas. Ah, queima uma igreja, queima isso. Oh, a mídia fica calada, ninguém fala nada. Pode acontecer de gerar uma revolta no povo, o povo ficar revoltado com aquele sistema político, aquele sistema ideológico, aqueles militantes? Pode ser. Mas a partir do momento que naquele país o povo não tem poder algum, não tem mais poder nenhum. O povo pode ir pra rua, o político tá cagando, só falta subir no prédio e mijar no povo. A partir do momento que a gente chega numa situação dessa no país, não adianta se revoltar. Não adianta. Vai continuar. Então eu acho que políticos ou a elite deixe isso acontecer de propósito. A gente não consegue acabar com a igreja. Eles pensam assim, nós temos um discurso que é contra a igreja. Nós não gostamos de igreja, nós não gostamos de religião, nós gostamos de outro tipo.
de culto, alguma outra coisa. Então a gente quer destruir a igreja, só que a gente não consegue. Então o que a gente faz? Tenta ou implodir ela, tenta explodir por fora ou tenta ir implodindo por dentro, colocando ideologias que não existe nos livros religiosos, vai tentando, vai colocando um líder religioso para falar bem de tal coisa, e vai indo, e vai indo. Uma coisa que, por exemplo, esses dias uma mulher, uma apresentadora bem famosa, ela foi falar o seguinte: nós temos que atualizar a Bíblia. Olha, um padre chegou para mim, padre novo, ele falou assim, ele falou na missa, né? Foi domingo passado, ele falou. Hoje é dia 9/7. Ele falou semana passada. Ele falou, isso é a maior besteira que existe. Porque você, que é um católico, um evangélico, que usa a Bíblia na sua instituição religiosa, você tem que perguntar para a pessoa, tá, você quer mudar a Bíblia, tá, Deus erra? Aí a pessoa vai falar, não, acho que Deus não erra, né? Deus não vai errar. Então, assim, se Deus não erra, você vai atualizar a Bíblia para quê? Se Deus não erra. Porque a partir do momento que você começa a duvidar das coisas que estão escritas no livro religioso, então é para você estar duvidando da palavra de Deus. Então, se Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente, como você vai corrigir algo de Deus? Qual é o meu nível de arrogância e de prepotência de querer corrigir algo de Deus? Eu vou pedir, vou fazer uma oração para Deus. Olha, Deus, essa semana o Senhor não acertou muito na minha vida, não, mas na próxima eu vou te dar outra chance para você acertar na minha vida. Que tipo de oração é essa? Que tipo de reza é essa? Então, eu nunca vi alguém rezar desse jeito. Então, Deus, na minha visão, ele sempre acerta. Sempre acerta. Sempre. Não tem como Deus errar. Ele não erra. Ele sempre acerta. É o tempo inteiro. Ah, mas a minha vida não está indo para o caminho correto. Você vai colocar a culpa em Deus. É igual quando eu vejo pessoas falando assim: se Deus quiser, vai acontecer. Calma aí. Mas e se você? Porque se eu deitar na minha cama aqui e ficar a semana inteira deitado e não vender nada, semana que vem eu levanto. É, se Deus quiser, o faturamento da minha empresa vai aumentar. Mas e a minha parte? Cadê a minha parte? Eu vou chegar para Deus. Deus, me dá um carro novo. Deus, me dá uma vida melhor. Deus deve olhar e falar assim: meu filho, eu quero te dar, só faça a sua parte. Não precisa fazer muito, só faça a sua parte. Renan, mas eu faço muito a minha parte, Deus ainda não me deu. Então você não está fazendo. Ou você está fazendo errado. Não, talvez o que você está fazendo não é o certo. Então, quando eu vejo pessoas falando que tem que alterar a Bíblia, qualquer livro religioso, então, para mim, essa pessoa ela é muito arrogante. Ela é muito prepotente. Mas aí vai vir pessoas que vai falar assim, Renan, mas a Bíblia, ela foi escrita por seres humanos, e seres humanos são falhos. Só que você não tem que cobrar, eu acho que você não tem que cobrar. Eu não sei quem escreveu, eu não tenho provas de alterar. Primeira coisa, eu não tenho provas de quem alterou. Quem alterou. Se você fala que foi feito foi passando por mãos e mãos e foi alterada, então primeiro você tem que me mostrar quem alterou. Quem alterou? Não, eu quero a original. A original, você tem que me apresentar. Renan, essa aqui foi escrita por Deus. Essa aqui não tem mão humana. Essa daqui é só mão divina. Essa daqui foi por mão humana. Porque falar que essa é mão humana, tá, foi alterado. O que foi alterado? Só me fala. Eu só queria saber quais pontos foi humano e quais pontos. Toda ela foi humana? Então, eu quero saber. Eu sempre. Você tem que saber questionar. A Bíblia precisa ser atualizada. Ué, mas as orações também precisam ser atualizadas? O Pai Nosso precisa ser atualizado? O que precisa ser atualizado? O estilo da missa precisa ser atualizado? Ah, não pode ter mais
A comunhão não pode mais ter, porque tem que atualizar, porque daqui a pouco vão se sentir ofendidos. Ah, você tem que levantar, ir até lá e comungar e ser ofensivo. Então, quando fala que tem que atualizar, me dá um pouco. Agora que o padre falou, eu fico muito mais pensativo sobre isso. Eu já ficava meio. Cara, como é que a pessoa pede para atualizar a Bíblia? Como é que pode a pessoa chegar ao ponto de ser tão arrogante e prepotente para falar um negócio desse? Sabe, é muito esquisito. É a mesma coisa eu chegar, que não sou cientista, chegar num livro de um psicólogo, um livro de um cientista e falar, você precisa atualizar isso aí. Ah, por quê? Porque sim, porque a sociedade não funciona mais assim. Tem que mudar. Pronto. E muda. Ah, Renan, mas é diferente. Um ser humano, algo que está escrito por um ser humano e algo que foi escrito por supostamente Deus. Tá. Para você, para mim não. Para mim o que não tem que ser alterado é o que foi a Bíblia, não tem que ser alterado. Não tem. Se a pessoa quer. É igual a Mariana, a muçulmana. Eu gosto muito dela, eu sigo ela e o tanto de preconceito que essa mulher sofre. Essa mulher tem um TikTok, vai já fazer uns 15 anos. Toda semana tem que responder um comentário preconceituoso ou discriminatório no TikTok dela, o tempo inteiro. A mulher usa as roupas, não sei, islâmicas, né, ou muçulmanas, desculpa se eu falei errado, e o tempo inteiro vem alguém lá da puta que eu pariu pra cagar regra sobre a Mariana. Meu Deus do céu. Ela fica na dela, com a família dela, fazendo os vídeos dela e vai gente criticar, pelo amor de Deus. E aí a Mariana, ai caramba, um dia ela falou assim, como é que era? A menina comentou alguma coisa perguntando se era o marido, os homens obrigam vocês a usarem o véu, né? Acho que é o véu, é o hijab, né? E ela, gente, não obriga tal. E aí ela falou, eu tenho várias amigas, ela até postou um vídeo com ela e mais duas amigas usando hijab e outras duas sem o hijab. Ela falou, na nossa religião, Deus, Deus pede para usarmos. Quem não quiser, não usa. Que isso é uma conta que você vai pagar direto com Deus. É uma conta. Se você não quiser usar, beleza. É igual a Igreja Católica. Sexo antes do casamento não pode. Quem faz, fez. Não, não vai pagar dívida com o padre, não vai pagar dívida com o papa, não vai pagar dívida com o governo, vai pagar dívida com Deus. Então, é difícil. É muito. O Brasil há 500 anos é religioso e mesmo assim tem ainda questionamentos idiotas sobre religiões das pessoas. Mas enfim, a intenção do vídeo não é essa. A intenção do vídeo é colocar na cabeça das pessoas esse tipo de pensamento, tentar colocar esse tipo de pensamento, esse pensamento não, esse tipo de reflexão. Veja como o Estado ele está se infiltrando nas instituições religiosas porque ele não quer acabar. Ele viu que não dá para acabar. Então o que ele quer fazer? Ele quer alterar as narrativas na base da coerção, acho que a gente fala coerção, na base do medo, da sabotagem, da chantagem, do boicote. Então ele quer amedrontar as instituições religiosas. Ele não quer mais acabar, ele quer amedrontar. Após as instituições estarem amedrontadas, é fácil mudar a narrativa. Daqui a pouco você vai ver, mandei pro meu primo hoje aqui, ó. Mandei pro meu primo, Matheus. Cadê? Tá aqui, ó. Sacerdote LGBT é convidado pelo Papa Francisco para símbolo na igreja. Para sinodo da igreja. Sinodo. Aí mandei para ele. Mandei sábado. Hoje é domingo? Mandei ontem. Então, tá aqui. Mandei até aqui para ele. Depois eu vou até falar de outra matéria. Então, assim, eles não querem acabar. Não, deixa os católicos, deixa os muçulmanos, deixa. Mas a gente precisa colocar a nossa ideologia lá dentro. O Danilo Gentili, ele fala um negócio, há 500 anos o Danilo Gentili fala um negócio. O progressismo, geralmente,
Mas o lado progressismo tem pessoas na direita também querendo fazer isso. Só não faz mais porque não tem a mídia toda a favor deles. Só não faz mais. Só não faz mais. É igual vem falar de ditadura, ditadura de esquerda, ditadura querendo autoritário na mídia de esquerda. Não, a direita só não faz porque não tem toda a mídia na mão. Se tivesse toda a mídia na mão, o Bolsonaro também queria fuder com todo mundo na rede social, pode ter certeza. Se tivesse toda a mídia na mão, faria. Faria. Calaria os opositores, faria sim. Faria, pode ter certeza. O Danilo Gentili, no podcast que ele foi com o Oscar Filho e com o. Aí com outro lá, o que tá na comédia há um tempão, meu. O Danilo Gentili, Oscar e o Diogo Portugal. Que ele foi num podcast e o Danilo fala o tempo inteiro. Tem um lado ideológico e político no Brasil que você não pode parar de chupá-los. Você tem que ficar ajoelhado chupando eles o tempo inteiro. A ideologia tem que ser falada o tempo inteiro. Você vai arrumar um carro na oficina, a ideologia deles precisa ser falada. Você vai comprar alguma coisa, a ideologia precisa ser falada. O tempo inteiro a ideologia tem que ser falada. Você só tem que fazer propaganda. É o tempo inteiro. Assiste os podcasts que o Danilo Gentili vai. Só assiste. Ele que já foi e é absurdamente perseguido por políticos e militantes. Ele é absurdamente perseguido. Comece a perceber as coisas que ele fala. Começa. Várias, quando ele foi no Vênus Podcast, quando ele foi no Flow, quando ele foi agora no Maurício Meirelles, no Achismos. É o tempo inteiro, ele vem falando isso há muito tempo. Você não pode parar de fazer propaganda. Tem um lado político, ideológico no Brasil que você não só tem que fazer propaganda, 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 propaganda. Então é isso. Então está chegando num ponto que eles querem pegar as maiores instituições do mundo. Quais são as maiores instituições do mundo? Onde mais de 90% da população mundial está. Instituições religiosas. Eles querem estar lá dentro. Eles querem colocar tudo isso lá dentro. Então, preste atenção. Eles querem entrar. Eles não querem mais acabar. Não, não vale a pena tentar bater de frente. Não vale. Pode sair na mídia. Você gera um ódio. Quando as pessoas percebem que você está querendo acabar, gera ódio, gera revolta. Então é melhor você agir por debaixo dos panos. Vamos agir calado, sem o povo perceber, sem mostrar a cara. Vamos por baixo, vamos pelos bastidores. Enquanto o povo está aqui, a gente está agindo por trás. Cuidado. Percebeu que um líder religioso, começou a falar de coisas ideológicas políticas que é diferente da Bíblia? Cuidado, cuidado. Então não tenta fazer o padre mudar. Percebeu que o padre está com um discursinho ideológico, discursinho político diferente do que está na Bíblia? Vaze, vaze. Não tente debater, não tente questionar, não tente. Viu que está diferente? Vaze, calado. E vaza, vaza. Deixa ele perceber, vai para outro. Uma coisa, não é falando mal, mas uma coisa que eu percebo, vai fazer desde 2003, não, na verdade meu sobrinho, ele serviu muitos anos na igreja, a minha sobrinha tocou na igreja baixo, tocou guitarra na igreja por mais de 5, 6 anos. Na época que eles eram mais fervorosos na igreja, eu não ia tanto, a minha irmã ainda estava casada. E o meu sobrinho ia, servia no monte, antes dele ir para o seminário e tal. Quando eu entrei na igreja, foi por causa da minha ex-namorada, comecei a conhecer muitos bastidores de igreja. E o pai da minha namorada, o pai da minha ex-namorada, o Francisco, o Chicão, eu gosto muito dele ainda, tenho um respeito absurdo por ele, que ele me ensinou muito. Praticamente foi um pai realmente, meu pai, meu irmão, meu pai que eu não tive. E ele foi um pai, um segundo pai que eu não tive.
E ele falava para mim, Renan, perceba na igreja, todo padre que não é muito conservador, que não é muito, que é um padre, que ele talvez possa balançar para um lado ou para o outro ideologicamente, politicamente, estão nas igrejas mais bem frequentadas, mais bem localizadas. Padre conservador, tem um padre aqui na Zona Sul de São Paulo, o Padre Samuel, um dos padres que eu mais admiro, padre conservador, um padre que fala as coisas sem medo, entra pessoa de boné na igreja, ele não é aquele padre que fica quieto, fingindo que não tá vendo, ele, tira o boné. Entra homem de bermuda, entra homem com camiseta de time, ele, isso aqui não é lugar de fazer propaganda, isso aqui é um lugar religioso, isso aqui é a casa religiosa. Então você se arrume direito para vir aqui. Mulher que é de leg, eu já vi o padre tirar de leg, mostrando a divisão do seio. Sai da igreja, sai da igreja. Leg, já vi ele tirar a mulher de leg, já vi tirar de saia, aquela saia lápis, né? Não tem que marcar corpo, ele sai. Já vi ele brigar, a mulher com calça jeans atochada, assim, tava lá no útero, assim, com a mini blusa, ele falou, cobre essa bunda. O irmão que tá atrás, ele vai prestar atenção na missa com você com essa bunda gigantesca na frente dele. Várias vezes já vi ele fazendo isso. Quando você pega um padre conservador, você pega um padre mais áspero, vamos dizer assim, ele vai lá pro quinto dos infernos, ele vai para a igreja que é lá no Cafundó. É 2 horas que você tem que ir de avião para encontrar a igreja desse padre. Então, percebam, todo padre que tem essa teologia da libertação, teologia da libertação, todo padre que ele balança para a teologia da libertação, aquele padre muito maleável, ele é muito, bater um vento mais forte já vai para cá, outro vento mais forte já vai para lá. Ele está nas igrejas mais bem frequentadas, que o dízimo é 1 milhão por mês, que o dízimo é 500 pau por mês. Então ele está nas melhores igrejas. Todo padre que é muito maleável, ele está nas melhores igrejas. Renan, é um preconceito da sua parte, uma discriminação que você está falando é besteira. Eu estou falando isso baseado nas 5, 6 igrejas que eu conheço, os bastidores, que eu conheço as pessoas que trabalham em bastidor, que eu conheço os bastidores, que eu sei, que eu conheço o padre, que eu já fui na casa do padre, já fui na casa paroquial e tal, eu conheço os bastidores da igreja, ajudei em festa e tal. Eu estou falando isso de 80 milhões de igrejas que existem no Brasil. Então eu estou falando isso de 5, no máximo 10 igrejas. Então, Bairro Nobre, Bela Vista, Interlagos, Santo Amaro, algumas no ABC, no Campo Belo. Então, eu estou falando de igrejas aqui, não estou nem na Zona Norte. Ah, tem uma na, na ai, caralho, não é na Pompeia. É Pompeia? Acho que é Pompeia. É lá perto da Zona Leste. Lá, chegando lá perto no prédio mais alto de São Paulo. Lá. É chegando lá. Então, tem uma lá também. Então, mas começa a perceber, igreja muito bem frequentada, e com bastante dinheiro, e reforma o tempo inteiro, veja se o padre realmente é um padre seguidor da palavra de Deus, ali da Bíblia. Veja, um padre que realmente bate de frente, fala assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode defender isso, você não pode ser a favor disso, você tem que ser a favor disso, você tem que fazer a favor. Teve uma vez que uma mulher, ainda era o padre Samuel, eu estava na igreja e eu já tinha um brinco de crucifixo. Aí uma mulher, a gente estava preparando para entrar na missa. Aí travou, não, travou não. A mulher falou assim, nossa, que horroroso, homem de brinco. E o padre estava para entrar na missa. Aí o padre falou: Olha, vem aqui, senhora, desculpa, mas ele está propagando a fé dele. Ele está propagando, ele não tem vergonha de propagar a fé dele. Então, assim,
Não é vergonha, não é vergonha. Aí ela, não, mas é que é errado e que Deus não deixa, que Deus proíbe. E falou, olha, senhora, ele está propagando a fé dele, ele está mostrando para todo mundo. Isso, esse brinco dele faz parte de espalhar a palavra. De ele andar na rua, as pessoas olharem para o brinco dele e saberem. Religioso, um homem de fé, é um homem que não tem medo de divulgar. Às vezes a pessoa tem uma tatuagem de crucifixo no pescoço, no braço, alguma coisa, está divulgando a sua fé. Não tem medo de divulgar a fé. Com escapulário, até mesmo eu preciso comprar um escapulário, mas na verdade eu quero pedir para um padre me dar um escapulário, eu não gosto de comprar. Minha mãe sempre falou, peça um escapulário para o padre. Peça, pega um padre de confiança ali, um que vai fazer ali uma direção espiritual, escolha um padre que ele te dá. Eu já ganhei, na época do Padre Marcelo, quando eu morava na Pedreira, eu tenho muitas fotos com o Padre Marcelo e tal, visitava desde quando aqui do lado da Baxter, da fábrica Baxter, desde quando a igreja dele era aqui. Eu vinha com meu amigo Christian, a gente saía lá da Pedreira, eu, minha mãe e ele, 5, 6 horas da manhã para vir, a gente sentava no morrinho lá fora, assim, que era um galpãozão, tinha um morrinho, a gente sentava lá fora, comia lanche e tal. Uma vez o Padre Marcelo me deu um escapulário, que infelizmente eu perdi, sumiu, burrice minha. Depois eu ganhei de um outro padre aqui da região, que também sumiu, era criança, mas hoje, já mais velho, né, um pouquinho só mais responsável. Eu vou pedir para um padre, o senhor poderia me dar um escapulário e tal, que aí eu prefiro ganhar. E o escapulário ele tem uma importância muito grande. Então, você beija o escapulário, tem um significado. Se você morrer com o escapulário, tem um significado que eu acredito. Então, depois você pode pesquisar. Enfim. Então, assim, a mulher ela veio querer, talvez por ignorância, talvez por uma falta de conhecimento, talvez por querer chamar atenção, enfim, não sei. Só sei que eu fiquei calado. O padre veio e me defendeu. Não, mas ele está propagando, ele está divulgando a fé dele. Ele anda na rua, as pessoas vão saber. Então não tem nada de errado. Meu filho pode ficar usando, não tem problema, tá bom? Então eu usei. A mulher ficou. Então, cuidado, tá bom, gente? Então comece a perceber isso. Comece a pesquisar algumas notícias para você ver quando acontece uma tragédia católica, judaica, islâmica, espírita, evangélica. Perceba quando, como, onde, quanto, para quem a grande mídia divulga essas tragédias. Quando acontecem tragédias humanitárias, veja que um grupo de 130 pessoas, para alguns padres, às vezes tem menos importância do que 5, 10 pessoas. Não estou falando que 5, 10 pessoas podem morrer, tá? Tem que ficar repetindo isso o tempo inteiro, porque o tanto de gente retardada que tem no Brasil e mau caráter, não estou dizendo que 5 pessoas podem morrer. Ah, morreu, vamos deixar quieto, vamos falar de 130. Não, mas 130 pessoas talvez seja um número maior do que 5. Talvez, se eu sou ruim de matemática. Talvez 130 pessoas seja, sei lá, não sei quanto que chega a beirar um genocídio, um assassinato em massa, não sei. Nos Estados Unidos causa um puta rebucetê na mídia do Brasil quando entra um atirador, atira pro teto, não matou ninguém, ele entrou numa escola, atirou para cima, não matou ninguém. Por uma semana. É assunto mundial. Isso porque a mídia odeia os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é capitalista, é opressor, é explorador, que não sei o que. Os Estados Unidos é tudo de ruim para a mídia. Sempre tudo de ruim, mas acontece algo nos Estados Unidos, não, vamos falar dos Estados Unidos, vamos dar mídia para os Estados Unidos, Estados Unidos. Então, agora acontece uma tragédia dessa, lá na África, 2, 3 dias já passou, ninguém lembra mais. Então, toma cuidado, começa a perceber isso. Não querem acabar com a religião. Eles já estão até mudando o discurso. Tem vários aí que eu assisto, como eu frequento um grupo de futebol, que eu jogo bola toda segunda-feira, numa escola religiosa. E o grupo tem mais de 150 jovens, moleques ali. Muitos têm professor ali no grupo. E a gente tem outro grupo para falar de outras coisas em geral, zoeira, bagunça e tal. E eles, como o meu primo dá aula lá, esse meu primo Matheus dá aula lá, por isso que eu mando para ele. E
É impressionante, eles mandam várias notícias o tempo inteiro, vai percebendo, olha como é que joga, mídia lá fora, né, na França, principalmente na França, acontece queimada de várias igrejas, divulga como se fosse normal, divulga como se fosse normal. Eles invertem a narrativa, colocam a culpa na religião, enfim, toma cuidado, tá bom, gente? Quando vocês forem seguir uma religião, quando vocês estiverem, preste muita atenção em discurso de papa, preste muita atenção em discurso de padre, muita atenção, tá bom? Tô falando que são errados, quem sou eu, mas comece a prestar atenção, tá bom? Às vezes ele solta um negocinho aqui ou ali, às vezes passa despercebido, e aí ele, passou despercebido, e vai indo. Aí na outra semana vai tentando empurrar mais um pouco, vai tentando empurrar. Então, cuidado. Primeiro sinal que você perceber, vaza, tá bom? Um beijão e até a próxima.